Em dia que o milho chega a subir 5% em Chicago antes do relatório do USDA, depois termina o dia com 1,9% de alta. Aqui no Brasil chegou a subir 1,6%, 1,7% e terminou o dia com 0,7% de alta. Tivemos a soja próximo do 0 a 0 também, café caindo um pouquinho, o contrato caindo um pouquinho, né? Nós tivemos o boi caindo novamente, Bovespa caindo forte, os juros na outra ponta subindo com bastante força. E em dia que saiu o relatório do USDA lá que deu uma balançada, deu uma volatilidade nas nossas commodities agrícolas aqui. Vamos ver o que aconteceu lá no mercado de commodities americano, no mercado brasileiro, no mercado mundial e em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, dia 12, né? Hoje, quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Agora são 18 horas e 48 minutos e vamos mais uma vez falar de milho, boi, soja, dólar, mercado financeiro. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo. Considere ativar as notificações, ative o sininho aqui para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários aqui embaixo para comentar, envie suas dúvidas, sua sugestão também. Isso é muito bom, muito bacana, porque faz com que o canal cresça, faz com que mais conteúdo seja gerado, também mais pessoas são atingidas, e quanto mais pessoas serem atingidas, mais conteúdo a gente criar, maior é a comunidade que a gente cria aqui, né? Então, isso é muito bacana, todo mundo tem a ganhar com isso. Então, sempre comenta, compartilha com seus amigos, compartilha com quem você gosta, com quem você acha que tem interesse por esse tipo de conteúdo aqui. Isso é muito bacana. Beleza? Também escaneia o QR Code lá, aquela redondinho lá em cima, ou clica aqui embaixo no primeiro link, que é a mesma coisa, para entrar lá no grupo do Telegram. Lembrando que o grupo, como o próprio nome diz, eu sempre falo isso, ele é um grupo, não é um canal. Então, pelo fato de ser um grupo, todo mundo pode falar, é liberado para todo mundo falar, e a ideia é exatamente essa, é criar uma comunidade onde quem está começando agora, quem não sabe operar nada, quem não tem nem conta em corretora, né, quer começar a operar, entra lá no grupo, pergunta, o pessoal vai responder, todo mundo vai ajudar. Tem gente que está no mercado há muito tempo, tem gente que está começando agora. O pessoal opera ações, opções, day trade, swing trade, faz tudo quanto é tipo de operações, tanto em ações quanto no mercado de commodities, mercado futuro, lá nos Estados Unidos também. Então isso é muito bacana porque essa comunidade incentiva todo mundo a criar, a todo mundo a conhecer mais o conteúdo e todo mundo a aprender mais, tá? Então, entra lá, o grupo é liberado, pode perguntar à vontade, pode falar à vontade também, é muito bacana. E o pessoal é focado só em mercado financeiro, então não vai ter assunto paralelo, não vai ter briga, não vai ter nada, é só focar mesmo no mercado financeiro, beleza? Então escaneia o QR Code aqui ou clica aqui no primeiro link na descrição. E se quiser me seguir lá no Instagram também, @ccmfute, sou eu lá, então de vez em quando eu posto algumas coisas interessantes lá, certo? Vamos falar de mercado, deixa eu mudar minha tela aqui. Ibovespa caindo hoje 1,1%, dólar subindo 0,41%. Nós tivemos o milho, né? Em dia que saiu o relatório, já vamos falar dele, 0,70% de alta, o boi caindo 0,23%, o café contrato caindo 0,20%. Mas o café futuro, né, que ficou no 0 a 0, o ouro também no 0 a 0. Não sei se isso aqui é o meu profit que está errado aqui, ou o café caiu um pouquinho. Soja 0,03 de alta. Nós tivemos aqui os juros subindo 1,76, subiu forte os juros. Lá fora, nosso mercado internacional, aqui nós tivemos SPI subindo, Dow Jones e Nasdaq também subindo, as bolsas da Europa em alta, as bolsas aqui da Ásia fecharam em baixa durante a madrugada passada, dólar index subindo um pouquinho também, os títulos do Tesouro Americano 0 a 0, ouro caindo, prata caindo, que já faz um bom tempo que os metais preciosos estão de lado, estão querendo, de lado não, né? Estão caindo e querendo ficar de lado, mas está complicada a coisa. E aí nós vamos aqui para as nossas commodities, o petróleo caindo, né, 0,23 de queda, como sempre ele está operando abaixo dos 70 dólares, né, por enquanto tudo certo. O milho, e aqui é que vem a história, o milho aqui, ó, isso aqui é um gráfico de 1 hora do milho, nós temos aqui o milho caindo, subindo hoje 1,93, mas chegou a subir 5% ou até mais do que isso
no início, né, na metade do dia, até sair lá o relatório do USDA, né? Se pegar da mínima até lá em cima, subiu 7% lá quase, né? Então, até mais, exagerei. Mas 6 e pouco por cento aqui da mínima, talvez um pouquinho abaixo do tempo pego ali. Mas enfim, subiu mais de 5%, voltou e terminando o dia aqui com 1,9% de alta. Já vamos falar disso. A soja no 0 a 0, o café subindo 1,39, o algodão com 2,30 de alta, nós tivemos o cacau com 0,08 de alta, madeira subindo também 1,3, boi 0,16, a parte do cobre aqui com 0,17 de queda, minério pesando forte aqui, Rio Tinto caindo bastante, Anglo América caindo, a Vale também caiu, o próprio minério caiu, e nós tivemos Petrobras e ExxonMobil caindo aqui também, para minha alegria, né? ExxonMobil está lá embaixo já nos 57 dólares. Bom, vamos começar aqui pelo começo, né? Como diria o poeta, começar pelo milho aqui. Milho, saiu o tal do relatório do USDA. O que o relatório do USDA falou? O relatório do USDA, resumindo a história, basicamente não mudou muita coisa, eles reduziram um pouco, né, a safra 2021-2022, porém os estoques, que é o que muitas vezes balança o mercado, os estoques eles ficaram quase que no 0 a 0. Teve uma redução, mas uma redução leve. Então é aquela história, já aconteceu em vários outros relatórios de USDA e tudo mais. O mundo até hoje, a 1 hora da tarde aqui no Brasil, pelo menos, o mundo do milho e da soja ia acabar, então a soja ia explodir, o milho ia explodir, e todo mundo estava querendo comprar, né, vender a casa e comprar tudo de milho. E aí sai o relatório dizendo que a coisa está a mesma coisa. Então esse é o tipo de notícia que muitas vezes frustra muita gente, e isso o mercado acaba refletindo isso. Então aquela história, sai um relatório, na hora que sai o relatório, não importa se o relatório vai ser positivo para o preço ou negativo para o preço. O negócio pega uma direção e vai forte para um lado para o outro. Da 1 hora, 2, a coisa começa a se ajeitar, porque aí o pessoal começa a ler, começa a entender, começa a ver direitinho o que está acontecendo e ver, opa, o negócio não está tão ruim como falava, ou está ruim, mas não piorou, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E foi o que aconteceu com o relatório em relação ao milho. Ah, então quer dizer que o milho vai cair? Não, não quer dizer nada, né? Não dá para dizer nada. O milho subiu hoje, mas chegou a subir bem mais. Acontece é o seguinte, tem que tomar cuidado, porque esse tipo de notícia pode impactar e pode pegar muita gente desprevenida. Quantas pessoas não compraram? Aqui atrás, é aquele mesmo ponto, já está até traçado aqui. Ó. No outro relatório que saiu lá em junho, era a mesma história, o mundo ia acabar. E o relatório saiu e estava tudo igual. O que aconteceu? O mercado começou a reagir a isso, logo daqui a pouco começaram a vender, e aí aqui ninguém mais queria comprar milho. Acabou, não existia comprador de milho aqui. Era venda, 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 venda sem parar. Então tome muito cuidado. Imagina quem comprou aqui na expectativa de vou antecipar o relatório, o negócio vai subir e tudo mais. Então tome muito cuidado. E casualmente o ponto onde ele está hoje aqui é basicamente na mesma região, um pouquinho acima, né? Que é a região dos R$ 100 aqui no Brasil. Então assim, esperem. Quem está posicionado comprado, fica de olho, não fica muito confiante. E quem está vendido também, né? Então é aquele tipo de momento que a gente tem que parar e pensar e ver o que o mercado vai fazer. Não adianta querer eu ou qualquer um que está assistindo olhar o relatório, não, ó, diminuiu aqui, era tantos milhões de toneladas, diminuiu 0,5%, então vai subir. Não tem como saber, né? Tudo depende, é o mercado de commodities, ele influencia tanto para quem vende, tanto para quem compra. Então, se os compradores grandes pararem de diminuírem as compras, o preço vai cair, ponto, acabou. Não tem mistério. A não ser que acabe a soja e o milho no mundo. Então, tome muito cuidado e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Amanhã é sexta-feira, né, final da semana, então pode ter uma certa realização, pode o mercado cair um pouco, então tome muito cuidado com esse tipo de movimento, principalmente quem está comprado, não ficar agarrado na compra lá sem parar. Mas olha só, não estou dizendo que o mercado vai subir e nem vai cair sem parar, né? O que eu recomendo é espera 1, 2 dias, ver o que vai acontecer.
né? Pelo gráfico diário aqui, ó, o CCMU rompeu a região do 100 hoje, como era de se esperar pela volatilidade do dia. Rompeu, chegou a bater lá, chegou a bater em 101 ou não? Vamos olhar aqui. Máxima do dia, 101,00. Então teve gente que comprou milho a R$ 101, botou carimbo lá, está estampado com uma placa lá em cima dizendo eu comprei. Né? Então o milho chegou a bater 101,00, voltou e fechou aqui no 100, né? Fechou um ponto abaixo. E aí lá no after, ele abriu aqui, chegou a cair, chegou a bater em 99,80 e poucos aqui, ó, 99 com, vamos ver se eu te acho a mínima desse candle aqui. Aí tá pequeno esse negócio. 99,80, chegou a bater em 99,80 e subiu um pouquinho ali. Então assim, no gráfico de 60 minutos, ele está operando acima da média, tá bacana, fechou um candlezinho bonitinho acima da média aqui, então pode amanhã ele abrir o pregão e sair rompendo e continuar subindo, né? Mas tudo vai depender de como que o mercado vai diluir esse relatório do USDA agora e vai se posicionar baseado nisso, né? Então tome muito cuidado amanhã e segunda-feira, no que seriam os dias posteriores aí ao relatório, que é o que pode acontecer um movimento um pouco mais direcional. Como teve aqui, ó, esse relatório que também saiu. Num dia, no outro dia ficou no 0 a 0, né? Abriu subindo, abriu com um gapzinho de alta, mas fechou no 0 a 0 e depois o mercado tomou a direção e foi embora. Então tomei muito cuidado com esse tipo de movimento, porque se alguém comprou forte aqui embaixo, se posicionaram forte pensando num relatório muito apertado e o relatório saiu próximo ao 0 a 0, isso aqui pode virar um pontinho de venda, tanto para o milho quanto para a soja. É ambíguo para os dois a análise hoje. Beleza? E aí, se a gente puxar aqui aquela projeçãozinha que a gente gosta de fazer, uma região aqui de uns 30% é mais ou menos uma retração. Não é lá das grandes coisas, mas já é uma regiãozinha de um pouco de dificuldade aqui. Ontem eu mostrei aquela região que está até traçada aqui mais ou menos, né? Os retângulos aqui, que seriam aquelas regiões aonde o mercado pode dar uma patinada. Essa região dos R$ 100 é uma região que ele pode patinar um pouco. Então, se nos próximos dias o mercado cair aqui até os 98,60, 98,50 ou algo do tipo, não é nenhum um fim do mundo, né? Então ele pode muito bem fazer isso aqui, seja para subir ou para testar um topo de novo e posteriormente corrigir e voltar para dentro aqui dessa lateralidade. O que dá para acreditar? Dá para acreditar o seguinte, o milho vai cair, vai voltar para 70, 80 reais? Muito difícil, porque por mais que o relatório em si não tenha dito que as coisas complicaram, ele também não disse que melhorou, né? Ele piorou pouco, né? Mas não foi tão ruim quanto imaginava. Então se eu fosse apostar em algo, eu não sou de apostar, mas se eu fosse apostar, eu diria que o milho tende a ficar nessa região de preços aqui. Tá? E aí vai depender da gente se posicionar e tentar operar essa região de preço aqui. Que região é essa? Talvez aqui entre 94 e 95 e até mesmo lá o topo histórico no 103, 104 pontos lá. Tá? Então talvez ele fique oscilando aqui para cima e para baixo com base na oferta e demanda, e dependendo de como é que o mercado vai estar. Pelo menos no próximo mês, talvez ele fique assim até decidir a questão de safra, até lá também a soja americana lá sair bastante notícia e tudo mais na questão da safra deles lá. Então, tem que tomar cuidado e ficar de olho. Não adianta querer comprar topo ou vender fundo, que aí a chance de apanhar e perder dinheiro no mercado é gigantesca. Por enquanto, eu sigo de fora no milho, né? Eu fui estopado ontem, quem viu, eu fui estopado no rompimento desse candle aqui, estava vendido. Fui estopado aqui, beleza, foi lá em cima, voltou. Agora, se ele começar a voltar, eu vendo. Se ele começar a voltar, eu vendo. Por quê? Porque saiu um relatório e a ideia da venda é a seguinte, né? Aí volta, é a mesma ideia que eu tive quando eu vendi milho nesse pavio aqui. E carreguei ele e ganhei dinheiro até lá embaixo. A ideia da venda aqui é a seguinte. Primeiro, o milho está numa região de resistência aqui. R$ 100, tudo mais, não tenho dúvida disso, ninguém tem dúvida disso. Beleza. Segundo ponto, todo mundo estava achando que o milho ia explodir para cima
com o tal do relatório lá do USDA que ia sair. Beleza, não sou eu que vou dizer que não. Aí o mercado não explode para cima no relatório do USDA. Opa, então a coisa não está tão ruim quanto imaginavam, não subiu com a força que imaginavam e ele está brigando numa região de resistência. Beleza, e aí tudo bem. Mas já acende uma luz amarela aqui na minha cabeça e fica acesa. Se o mercado continuar subindo, ok, tudo bem, vamos comprar, não tem problema nenhum, é para cima mesmo. Agora, se o mercado começar a querer cair aqui, né, pós-relatório amanhã, segunda-feira, algo tipo, se o mercado começar a querer cair aqui, aí eu mudo de patamar. Eu penso, beleza, o mercado tentou subir, não conseguiu, bateu numa região de resistência, saiu um relatório que teoricamente poderia explodir para cima e pelo contrário, não mudou em nada e a resistência está segurando. Então, se com o relatório, que era uma coisa que ia fazer o milho subir, não subiu, é agora que ele não sobe mesmo. Então eu vou vender, porque isso pode até subir um pouquinho, mas dificilmente ele vai conseguir subir muito mais que isso. Aí eu vendo. Mas beleza, essa é a ideia. Estou vendido hoje? Não, eu ainda estou esperando um ponto, esperando um momento. Vou olhar um gráfico de 60 minutos aqui, vou ver se amanhã ele não vai tentar fazer um topo duplo e cair ou algo do tipo. Aí eu consigo me posicionar na venda. Por que eu estou procurando mais a venda? Porque o relatório não saiu lá grandes coisas e o stop está aqui, né? Poxa, eu vou vender milho com stop de um ponto e o negócio pode cair e vir pelo menos aqui embaixo nos 94 e cair 6 pontos, 6 para 1, né? É esse tipo de operação que eu gosto. Eu prefiro muito vender aqui e ganhar dinheiro aqui embaixo, nem que seja, do que comprar aqui, botar um stop aqui para chegar lá. Ou seja, isso aqui não dá 1 para 1 no melhor das hipóteses. Né? Agora, daqui, vender aqui com stop aqui em cima e chegar aqui, que seja nesse fundo aqui, 96, já dá um 5 para 1. Aqui embaixo dá mais do que isso. Então, essa é a ideia. Né? Então, por isso que, para mim, hoje está mais atrativo vender do que comprar. Mas eu vou esperar um ponto, não vou entrar vendido, né? Sem o mercado me dizer nada. Beleza? No gráfico semanal, a tendência é de alta, né? Não muda nada. Né? Apesar que aqui ele fez esse movimento, beleza, voltou aqui, segue na tendência de alta. Então vamos esperar aqui o que o mercado vai fazer nessa semana, que termina amanhã. Então amanhã ele vai me dizer o que ele vai acontecer aqui, se vai subir com força ou não. E aí vamos ver como é que vai fechar esse candle aqui para... Dificilmente ele vai cair até aqui embaixo, os 94, 95 aqui, né? Mas talvez fique nessa região e a gente volte a andar naquele patamar aqui lateral. Né? A gente pode ver milho e soja lateralizando nos próximos dias aí, ou semanas. Beleza? O CCMX tá a mesma coisa, me rompendo lá, então tá indo, mas não foi ainda. Né? Gráfico diário, mesma coisa, nada muda. Né? E aí eu posso até mostrar para vocês aqui, já que eu estou com a tela do milho aberta. Fechei meu negócio aqui. Olha aqui que bonitinho tá ficando isso aqui. Essa aqui é uma... Obviamente que os dados não estão 100% atualizados, porque eu fechei o servidor antes ali. Né? Mas olha aqui, ó. Isso aqui é a parte de commodities lá do Zigo. Obviamente que eu estou aqui, ó, testando. Né? É o primeiro item a receita que a gente está colocando lá. Então a ideia é que ele vai começar a... Abre aqui a parte de commodities, a parte do site de commodities ali, vai abrir isso aqui, então vai ter muita coisa, gráfico, um monte de coisa bonita por enquanto, e só está fazendo funcionar. Esses dados aqui, até a hora que eu desliguei o servidor, ele estava coletando em tempo real. Né? Então ele coleta os dados em tempo real. Então muda aqui, eu olho no Profit Chart e confiro aqui e vejo que está mudando em tempo real ali. O atraso era 1, 2 segundos de atraso em relação ao Profit Chart. Então tá bem bacana isso. Aqui ainda tem até casa decimal a mais, né? Porque por padrão a gente está pegando todas as casas decimais e ele está vindo 0.067. Então eu quero tirar isso aqui, truncar isso aqui, deixar com, por exemplo, aqui 0.68, aqui 0.70. Enfim, aí vai ter aqui a parte do milho, vai ter a parte aqui dos gráficos, né? Contando backwardation. Aí depois vai ter soja, café, boi, todas as commodities que tiver liquidez aqui no Brasil a gente coloca. Aí depois cria também a parte de commodities lá fora. Aí vai petróleo, pode colocar o café lá, o milho lá,
minério de ferro, açúcar, enfim, dá para botar um monte de commodities lá para a gente operar. Então isso aqui por si só já dá para ter uma ideia aqui de como que os outros contratos se comportaram, por exemplo, no dia de hoje, né? E aí que depois a gente vai traçar as curvas de contango backwardation, vai clicar aqui, vai poder abrir o gráfico do CCMU, clicar, enfim, tem 1 milhão de coisas aqui, não vou ficar entregando o ouro para vocês aqui, mas vai ficar bacana, vai ficar legal mesmo. Então isso é uma coisa que está fazendo, por isso que eu estou focando aqui. Eu utilizando isso já está mais do que bom, não precisa ninguém usar, só em abrir essa telinha aqui do lado. Por enquanto tá só os milhos aqui, né? Só o milho aqui, mas daqui a pouco vai estar todas as commodities aqui. Eu abro um profit chart na tela para operar e olho uma única tela, eu enxergo tudo que eu preciso enxergar para saber o que está acontecendo no mercado, né? Seja no mercado de commodities, que vai ter uma tela só para commodities, seja no mercado de ações também, que vai ter muita coisa ali e tudo mais. Então, obviamente que isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas vai ficar bem bacana. Beleza? Então, o milho está visto. Vamos falar do boi. E o boi está querendo nos estopar, né? Então, ele está lá, segue ó, dentro daquela lateralidade, sem muita novidade, sem saber o que fazer. Então, ele está mais próximo do fundo do que do topo. Num gráfico semanal, o boi também não está muito bacana, fechando abaixo aqui da média móvel de 8. Essa aqui é de 8 ou de 9? Essa aqui é de 8. Obviamente ainda não fechou, há uma esperança, né, de amanhã ele subir e fechar acima dos 324. Eu particularmente acho muito difícil, estou achando mais fácil pular fora do boi, né, do que continuar montado nele. Então está mais fácil deixar o boi sair fora, esperar, deixar ele cair para depois talvez comprar. Deixa eu olhar um after que aconteceu, mesma coisa. Então pode ver que ele está diminuindo, diminuindo, diminuindo e vem parando. Se a gente pegar aqui pelo gráfico de 60 minutos, olha aqui nos últimos dias, né, que foram aqui os últimos 3 dias, o boi não saiu do lugar. E hoje é quinta, então aqui ó, terça, quinta, quarta, terça, segunda. Segunda-feira que ele deu uma andada, que ele tentou subir e caiu, né? Na verdade ele abriu caindo, mas tentou recuperar e perdeu força. E tá hoje aqui, ficou o resto da semana operando aqui do nada, disparado, né? Então se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um range aqui muito pequeno, aqui de um ponto e pouco, de fundo a topo nos últimos dias. Então isso aqui é a famosa volatilidade diminuindo. E esse tipo de movimento é muito bom para se posicionar quando ele resolve andar. E aí dá para olhar por aqui, olha num gráfico de 60 minutos, como a volatilidade vem diminuindo aqui nos últimos dias. Tá? Se a gente botar num gráfico diário, também a volatilidade está lá embaixo, está embaixo mesmo. Então ela está aqui, deixa eu puxar aqui. Dá para ter uma ideia de quão parado o boi está, ela está lá em 10,30, que é um ponto aqui, estou conseguindo pegar essa linha, que é um ponto que ela tocou poucas vezes nessa região aqui, ó. Aqui, né? Então, ó, aqui também ficou de lado. Então, isso pode ser um ponto negativo baseado no movimento que ele está fazendo aqui. Seria muito bom se ele estivesse aqui em cima, andando devagarinho, aqui a volatilidade lá embaixo. Para quê? Porque a hora que rompe aqui, ele estopa todo mundo e vai embora com força para cima. Agora, aqui embaixo, eu não fico muito contente não, porque ele pode... Mesma coisa, imagina quem comprou aqui, quem comprou aqui, quem comprou aqui, quem está comprado aqui em cima, o Guilherme que está comprado aqui no meio do caminho. Está todo mundo com stop aonde? Aqui. Se esse negócio chega a fazer um pavio aqui, ele dá um tiro para baixo, né? Ele vai lá no pré-sal e volta. Ou fica, né? Ou fica lá. Então é isso que tem que tomar cuidado. Amanhã vai ser um dia bem interessante no boi. Talvez. Né? Talvez. Então amanhã às 9 horas da manhã tem que torcer para que ele não abra aqui embaixo. Se abrir aqui embaixo, a coisa já complica. Beleza? Então o boi segue lateral, o gráfico semanal está meio esquisito. Vamos ver o que ele resolve fazer essa semana aí, né? O café, vamos ver aqui, o café realmente ficou no 0 a 0. Chequei no meu profit rateando. Então o café chegou a cair em 2% quase, e aí voltou e ficou no 0 a 0. Então ele está querendo continuar o movimento de alta lá. Um gráfico semanal, deixa eu diminuir esse coisinha aqui da volatilidade. Um gráfico semanal dele, olha como é que tá lá em cima, forte, né? Ontem ele subiu forte também, então isso deu uma empurrada
bacana. Café segue lá nos 230, né? A tendência é de alta, então agora é esperar ali, a volatilidade está diminuindo, conforme os dias vão passando, ele vai trabalhando mais calmo e aí fica mais tranquilo para quem opera café, né? Para quem consegue, se quem gosta de operar café e se posicionar nele, né? Então a tendência é de alta, não tem o que fazer, né? A princípio, eu não colocaria boleta por enquanto, porque ainda a volatilidade ainda está alta, os candles estão grandes e precisaria, pelo menos, eu queria pelo menos mais um fundo aqui, né? Beleza, quer continuar subindo? Sobe, mas faz mais um fundo aqui. E aí marca um ponto aqui para a gente entender, ah, tá, beleza, vai ficar assim então, vai continuar subindo aqui, então tá bom, então eu vou comprando esses fundos aqui, né? Porque por enquanto o fundo o fundo bom para comprar, para botar stop é aqui embaixo. Então eu tenho que botar um stop lá nos 209, 208 aqui embaixo para comprar em 230. Aí dói, né? Fica complicado de operar. Qualquer coisa antes disso, a chance de ser estopado, ainda mais no café, é gigantesca. A soja, olha aqui, ó, como eu falei, né? Subiu, foi lá, rompeu a região aqui dos 29,90, 30 aqui e voltou. Então, mais uma vez, muito cuidado com as notícias. Eu tenho certeza que pode ter gente que comprou soja aqui pensando agora vai explodir para cima, vai romper e tudo mais, e a soja termina e volta lá. Então, um dia que sai o relatório, um dia que tem volatilidade, tem que operar, né, com uma mão em cima do mouse e a outra mão segurando ela, assim, tipo, não vai. Não, pera aí, espera. Não vai acabar o mercado amanhã. Tem o resto da vida para operar. Então, espera mais um dia, espera mais umas horas. Né? Não queira operar no momento que sai notícia ou antes de sair notícia naquele dia. Não vai mudar muita coisa. Pelo contrário, pode mudar para pior, muitas vezes, né? Dificilmente acerta. Então, a soja que também é lateral, então pode o mercado, mais uma vez, acionar uma venda aqui com stop acima desse ponto e buscar a parte baixa dessa lateralidade aqui, que, como eu já falei, mostrei no vídeo de ontem, tem o que? Memória aqui, ó, tem muita memória aqui de mercado fazendo isso aqui durante meses. Então, se ele continuar fazendo isso aqui, não tem problema nenhum. E eu mostrei ontem lá naquela parte de geometria do mercado, que nem eu comentei lá, que esses pontos são muito importantes. Então, aqui é a mesma lógica do milho. Soja estava lá em cima num ponto de resistência. Soja ia sair um relatório que ia tocar o preço da soja para cima. Não tocou. Bateu na resistência, né, furou lá e falhou, voltou. Beleza. Se continuar subindo devagarinho, beleza. Agora, se o negócio começar a cair, é venda. Porque o que poderia empurrar para cima não empurrou, o que vai empurrar? Reza que não vai ser, né? Então, não adianta, o mercado financeiro não é torcida, não dá para torcer, tem que ir sabendo o que está fazendo, senão a chance de perder dinheiro ou quebrar é gigantesca. Então, por isso que, mais uma vez, tem que ficar de olho nessa região da soja ali. Né? O dólar subindo, né? Então, é mais uma vez notícia, é a parte lá de Brasília é complicada, adora fazer o dólar subir, para que eles estão fazendo, acho que eles estão comprados em dólar, né? Então, o dólar, eles estão querendo que o dólar suba mesmo. Tá na cara do gol para romper aqui a região dos 5,30, né? Então ele tá há dias aqui, ó, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, tenta subir, não consegue, ele apanha, entra a defesa lá naquela região lá de cima, o pessoal segurando lá, mas ele está se esforçando para romper e cada vez mais está se formando um movimentinho um pouco mais ascendente aqui, uma espécie de um triângulo aqui, num prazo um pouco maior. E aí a hora que os vendedores aqui de cima tirarem a toalha aqui nessa região dos 5,30, o dólar dá um tiro para cima. Então tem que tomar muito cuidado e o próximo alvo é aqui nesse próximo topo, nos 5,42, 5,40 e poucos aqui. Né? Então eu tenho feito bastante day trade em índice dólar nesses últimos dias, porque está bem direcional o mercado. O dólar só começa o dia subindo e vai, sobe sem parar. O índice começa o dia caindo, vai, cai, daqui a pouco vira. Então tá fácil para fazer day trade, para operar alavancado um pouco. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um índice futuro, a gente botar aqui, ó, olha aqui como ele está tranquilo de se operar um gráfico diário, só vendo. Se a gente botar um gráfico de 60 minutos,
fácil de operar também seguindo as médias. E se a gente botar um gráfico de 5 minutos, ele tem feito um padrão aqui bem interessante nos últimos dias, ontem e hoje. Cadê hoje? Aqui tá aqui, né? Ó, amanhece o dia aqui, começa o dia lá em cima, abriu num gapzinho de alta, tentando romper, aí já perde no primeiro candle. Aí depois, esse aqui acho que foi o after de ontem, tô falando bobagem. Deixa eu ver. Não, tá certo, é de hoje. Aí depois vem aqui, tenta subir, não consegue e já se voltou para a média móvel ali, né? Para a média móvel, essa aqui é de 8, se não me engano. Voltou para a média móvel de 8 e começou a operar em cima dela ali. E aqui é venda sem parar. E vai vendendo e o mundo vai desabando e o mercado tenta cair, tenta reverter e não consegue, tenta reverter e não consegue. E aqui as famosas armadilhas para pegar trader desavisado, trader que quer operar contra a tendência num dia de tendência forte, ou como diria o Al Brooks, de always in short. O que é isso aqui? Toda vez que tem uma tendência forte, sempre haverá barras, olha essa barra aqui, verde, sempre haverá barras de reversão de tendência muito bonita. Porém, tem que enxergar o contexto. Aqui caiu com força, fez uma barra forte, que até tinha um contexto interessante aqui de candle de exaustão e tudo mais, parou aqui embaixo e faz uma barra de reversão. Beleza, vou comprar. O que o Guilherme sempre fala? Se tu vai comprar o ponto de rompimento dessa barra, beleza, não é um trade ruim, mas o teu stop tem que estar pelo menos abaixo do fundo. Por quê? Quando tem uma tendência muito forte e tu vai tentar achar o ponto de reversão de tendência, há uma chance muito grande do mercado ir lá e testar o fundo daquela tendência antes de reverter. Isso se chama o quê? E aí se forma o quê? O famoso fundo duplo, né? E para compra o oposto também é válido, o famoso topo duplo. É por isso que se forma o fundo duplo, topo duplo. Por quê? Porque tu tenta comprar essa reversão aqui, está tão forte aqui embaixo, porque tu imagina, tu acha que toda essa força vendedora vai deixar o mercado subir tão fácil? E eles vão tentar empurrar mais. E aí se rompe, já era, estopa aqui porque o mercado ainda vai cair mais. Se volta, né, se começa a subir, aí opa, aí o mercado já começa a entender outra coisa. Então sempre é por isso que eu gosto de operar fundo duplo, por isso que eu gosto de operar topo duplo, porque já aconteceu um teste. E aí eu não fico, não, a chance de eu cair numa armadilha desse candle 3, desse outro candle aqui, que também é candle comprador, desse outro candle aqui, desse aqui, ó, aqui, olha quantas aqui, né? Isso aqui muita gente comprou e foi estopado bonito aqui. Então por isso que eu sempre espero esses pontos para poder entrar numa operação de day trade. Aí o que eu ia falar? O padrão que ele está fazendo é esse aqui, ó, que já fez ontem a mesma coisa. Olha ontem aqui, 11 e... Que hora era isso aqui? 11h30. O mercado abriu, caiu, tentou recuperar um pouquinho, voltou. Chegou 11h30 ontem, ele marcou um candle aqui no fundo e virou o dia inteiro para cima depois. Aí devolveu só lá no 3 horas da tarde, lá que ele começou a corrigir um pouquinho. Hoje ele caiu, chegou que hora aqui? 11h30. O que ele fez? Engatou para cima e foi lá, chegou 1h30 da tarde e caiu. Então ele fez um padrão bem parecido nesses 2 dias aqui. O mercado tem memória. Tá? Então tem que enxergar esses movimentos. E aí eu até fiz um day trade hoje no índice, eu vendi no início do dia, ele veio aqui, começou a cair, eu vendi num toque da média, segurei um tempo. Num desses candles aqui que ele tentou romper, ele me tirou fora da operação, mas deu para fazer um bom dinheiro. E depois eu nem operei mais, porque eu estava vendo o negócio do Zigo aqui. Mas aqui era um bom ponto de entrada, né, dado que ele fez essa puxada forte aqui. Então, nesse candle, um ponto de entrada aqui com stop aqui embaixo. Por quê? Porque se romper aqui, ele vai continuar caindo. Então, essa é a ideia de se operar day trade. E o que eu gosto de operar no day trade é aquela história. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é isso aqui. Ó. Primeira coisa que eu faço. Já mostrei isso aqui também, hoje eu vou mostrar isso. Eu vou lá num gráfico, vou pegar aqui o índice, o mini índice. Eu vou lá, tá aqui, ó, essas linhas vermelhas, ó. Não me deixa mentir, tá aqui, ó. O mercado vai antes de abrir o mercado, 8 e pouca da manhã, se é a hora que eu sentar na frente do computador, o que eu faço? Eu vou lá e traço essas 3 linhas vermelhas. Topo do dia anterior,
fundo do dia anterior e metade do dia anterior, metade do movimento. Por quê? Porque isso geralmente são regiões de ponto de suporte e resistência. O topo do dia anterior sempre é uma resistência, o fundo do dia anterior também é uma resistência e o meio do caminho também é. Aqueles retângulos que eu mostrei ontem, aquilo de lá, no boi, por exemplo, que está vários dias para cima e para baixo ali, aquilo dali no gráfico diário é um movimento para cima, para baixo. No gráfico de 60 minutos é uma tendência para cima, uma tendência para baixo. Num gráfico semanal, são três candlezinhos para cima, três candlezinhos para baixo. Num gráfico mensal, é um doji do lado de outro. É uma lateralidade. Ou seja, sempre os topos, né, de topos e fundos de um candle, de um período gráfico, pode ser uma resistência muito grande num tempo gráfico menor. E vice-versa. No gráfico maior pode ser só um movimentinho de nada. Então, por isso, se eu vou operar day trade num índice futuro, num dólar, num 5 minutos ou num 10 minutos, eu vou lá, antes de começar a operar, eu olho o gráfico diário, olho o gráfico de 60 minutos e vejo o que está acontecendo, ou o que pode acontecer e traço pontos importantes, tanto nos 60 minutos quanto no diário. Ó, aqui pode ser um ponto que ele brigue muito, aqui pode ser um ponto que ele brigue muito e traço essas linhas. Então eu traço essas três regiões aqui. Beleza. O que eu já enxerguei de cara aqui, ó, e essa linha preta, ó. Bota no gráfico de 60 minutos, olha onde é que está a linha preta, bem num fundo aqui, numa região de fundo, aonde o mercado bateu várias vezes aqui nos últimos dias. Aí hoje ele abriu aqui, né? Abriu aqui em cima, na verdade começou a cair. O que eu fiz? Eu botei essa linha preta aqui, boto no gráfico de 5 minutos, que é o que eu geralmente opero, aí o mercado abre lá, aqui eu faço o seguinte, beleza. Se bater aqui, provavelmente é um ponto de compra. Foi um pouquinho, mas não aguentou. Rompeu para baixo. Se romper aqui, ele pode cair e vir aqui embaixo. Foi aqui que eu vendi. Eu trabalhei nessa venda aqui, e aí voltou aqui e eu parei por aqui no meio do caminho. Tá? Então aqui nessa região aqui, rompendo essa região aqui, eu vendi índice hoje. Na média. Nunca vendo aqui embaixo, sempre vendo na média. Vendi na média lá e o mercado caiu. Quando chegou aqui embaixo, eu pensei, opa, aqui é um ponto importante. Vou ficar de olho porque isso aqui foi um ponto de suporte, ó, em vários dias atrás. Então, por que eu coloco essas linhas? Porque se eu colocar num zoom aqui e não enxergar o que está lá atrás, daqui a pouco eu pego e vendo aqui. E não é um ponto bom de venda aqui. Por mais que tenha caído depois, aqui não é um ponto bacana, porque ele está muito próximo do fundo lá embaixo. A probabilidade de ele romper uma resistência dessas aqui é muito menor do que ele voltar para dentro dela. Então eu não gosto de operar nesses pontos. Eu opero o contrário, na verdade. E aí eu não opero ali, deixei ele andar e voltou. Então aqui eu ganhei um dinheiro aqui e parei de operar porque eu tinha que trabalhar. Né? Então, o que acontece? Muita gente não olha nada, abre o dia de hoje assim, ó, e opera aqui. Aí está vendendo aqui, está comprando aqui em cima, ou está comprando aqui no topo do dia anterior. Eu não, eu para fazer operação de day trade, eu gosto de fazer operação assim, eu coloco um gráfico diário, um gráfico de 60 minutos e olho. Muitas vezes eu faço day trade nos 60 minutos. E aí fico de olho lá e olho, bom, aqui é um ponto bom de venda. Né? Se no diário ele subir, melhor, se nos 5 minutos ele subir, tocar lá no topo do dia anterior, eu vou olhar, opa, aqui é um ponto bacana para vender. Aqui eu venderia. Só que eu não vou vender porque chegou lá, né? Eu tenho que ter um movimentinho. Aí o mercado vem aqui se arrastando, vai, chega lá, sobe, rompe, volta, vem, faz um topinho mais abaixo aqui, rompe para baixo. Beleza, aqui eu olho, é agora. Vou botar um stop aqui atrás e boto uma mão grande aqui para vender. Até onde vai cair, não faço ideia. Pode ser que caia 300 pontos só. Né? Ou até menos que isso. Mas caindo, realizando aqui pelo menos 2-1 da minha operação, tá bacana. E por que eu venderia ali? Porque aqui foi um topo do dia anterior, aqui foi uma abertura desse outro dia também, né? Aqui foi uma região de suporte várias vezes, ó, aqui também. Ó, mais uma vez aquilo que eu falei ontem, ó. Topo de um dia anterior, fundo de um dia anterior, são regiões que o mercado tem memória. Então aqui ele subiu, bateu aonde? Nessa região aqui de briga aqui. Mesma coisa aqui. E aí aqui eu venderia. Então agora, aqui eu não vendo, nem a pau. Nem que ele vai romper para baixo. Beleza, vai romper? Tudo bem, então deixa ele voltar, subir um pouco, que nem fez aqui, só que não precisa subir tanto, né?
subir um pouco e aí volta e começa a ficar fraco aqui, aí por aqui eu vendo. Depois que ele andar bastante tempo de lado aqui, para eu entender que beleza, o mercado encontrou uma região de equilíbrio. Isso não acontece nem aconteceu hoje. O pessoal vem, vende aqui embaixo e aí explode para cima. Aí compra aqui achando que vai romper e vai embora. Aí cai. E aí rompe para baixo. E aí tá feita a receita para quebrar a conta na corretora. Eu day trade, eu gosto de operar day trade, não sou um day trader, não foco nisso, né, porque eu prefiro fazer operações de swing trade com prazo mais longo, até mesmo swing trade tanto em índice quanto em dólar eu faço, com prazo um pouco maior, e o financeiro é melhor e dá menos dor de cabeça. Mas eu faço operações de day trade também, mas 90% das operações de day trade que eu faço é assim. Teste de topo do dia anterior, teste de fundo do dia anterior, teste de fundo de uma lateralidade de uns quantos dias, teste de topo de uma lateralidade de uns quantos dias, e assim vai. Por exemplo, se eu tivesse traçado uma linha mais ou menos nessa região aqui, eu poderia ter feito day trade aqui, aqui várias vezes, aqui também dava, aqui quase dava, aqui, tudo vendido. Teria ganho dinheiro em todas. Aqui embaixo, se eu tivesse traçado uma linha, comprava, comprava. Aí aqui eu poderia ter comprado, dependendo de realizar ou não, teria sido estopado. Mas olha quantas operações até perder. Isso quando o mercado está lateral. Quando o mercado tem tendência, a coisa fica mais fácil. Bota num gráfico diário, é mais fácil ainda. Aí abre um gráfico de 60 minutos ou um gráfico diário, né? Que nem aqui, ó. E deixa o mercado andar. Vou pegar a tendência aqui, ó. Deixa o mercado andar na tendência e vai operando aquilo no tempo gráfico menor. Beleza. Então essa é a ideia. Day trade dá para ganhar dinheiro no day trade, mas principalmente se operar pouco. Esperar pontos bacanas. Eu prefiro botar 10 contratos e operar uma venda no topo do dia anterior do que botar 2 contratos e fazer 20 operações num dia. Eu prefiro fazer uma ou duas operações e olhe lá, não faço 10 na semana e ganha mais do que fazer 100 operações na semana com uma mãozinha desse tamanho. Beleza? Então tá bom. Deixa eu voltar aqui e vamos. Deixa eu ver se tem pergunta rapidinho aqui que eu fico feliz. A Lene perguntou qual corretora que eu uso para criptos. Quais moedas tem operado ultimamente? Bom, eu uso a Binance, tá? Eu faço operações pela Binance e faz dias que eu não tô nem olhando mais criptomoedas, principalmente por falta de tempo, né? Mas eu uso a Binance e eu tenho. O que eu opero geralmente é Ethereum e Bitcoin. Não fico olhando muitas outras moedas, né? É basicamente essas duas. Bitcoin é onde eu tenho uma exposição um pouco maior, que eu tenho percentual da carteira mesmo, e não faço muitas operações, né? Em tempo um pouco mais curto. Ethereum também é uma que eu tenho um pouquinho de Ethereum, mas mais mesmo para fazer trade, porque eu prefiro ela, muitas vezes ela anda melhor, mas é Bitcoin, Ethereum e eu uso a Binance, basicamente é isso. A Mariana comentou o seguinte, isso aqui que eu achei interessante. Ela falou foi bom assistir teus vídeos para relembrar usar análise. No milho, eu criei muito vício em indicadores. Isso é muito importante. As minhas linhas caem quase todas no 0 a 0 ou no 0. Entendi. Nos preços fechados, né? No ponto 00 e no ponto 50 no preço. 100.00, 100, 101.50, os preços redondos. São sempre zona de parede do book. Sim, zona de resistência, número redondo, são fortes. Quando chega perto dessas linhas, tu está posicionado e o preço começa a patinar ali, tu permanece no teu stop, ou aguarda romper, ou sai e entra de novo, que depois pega a direção. Estou tentando ter uma estratégia bem definida para quando pegar a conta real. Bom, uma pergunta, né? Então, por exemplo, assim, pega lá no. Vamos pegar lá no caso do boi. BGI. Tá? BGI V21. Vamos supor que. Vou botar um gráfico diário. Vamos supor que eu estivesse. Aqui, ó. Vou voltar para cá. Aqui assim. Vamos supor que eu estivesse comprado no boi aqui embaixo. E o boi está chegando próximo a essa região aqui de topo. Tá? Se eu estou comprado, aí tudo depende. Não é uma regra, não é uma lei, não é nada. Tudo depende. Se eu estou comprado
uma posição com mais de um contrato, por exemplo, estou comprado com 4 contratos, 3 contratos de boi, que é que eu geralmente opero, não opero mais que isso. Às vezes é 2 numa corretora, 2 na outra, 1 numa corretora, 1 na outra, 2 numa e 1 na outra. Geralmente eu faço isso. Se eu estou comprado em mais de um contrato, geralmente quando chega próximo a essas regiões, eu tenho a possibilidade, melhor, não é que eu tenho a tendência a encerrar boa parte da posição. Vamos supor que eu tivesse comprado 3 contratos de boi, né, por uma sorte, comprei boi aqui embaixo em 322. E aí ele subiu e ele bateu aqui nos 300 e está aqui em cima nos 328 aqui e pouco. Aqui eu provavelmente se tivesse comprado 3 eu encerraria 2 contratos e ficaria com um contrato. E aí pegaria meu stop e subiria para pelo menos abaixo do dia anterior. Seria mais ou menos o que eu faria. Para quê? Para que se ele cair um pouco e corrigir aqui, e aí depois continuar e fizer um pullback e romper, eu já estou posicionado aqui embaixo. Vou comprar mais, né, depois de um certo pullback aqui em cima, mas eu vou fazer vou ter um preço médio aqui no meio do caminho. Então, vou estar bem posicionado nesse rompimento. E se ele desandar e entender que isso aqui é uma lateralidade, como aconteceu aqui, ó, eu seria estopado aqui, né, e teria ganho 2 contratos daqui de baixo até lá e teria devolvido um contrato até aqui. Então eu teria ganho um percentual maior do que eu perdi na operação, ainda assim teria ganho bastante dinheiro. Seria essa a ideia. Geralmente eu faço isso. Se eu estou posicionado com um contrato, às vezes acontece, vou dar uma posição pequena por algum motivo ou outro, estou posicionado seja com um contrato de milho ou com um contrato de boi ou qualquer outra coisa, ou com um lote de ações, qualquer outra coisa, quando chega próximo a essas regiões, aí eu fico de olho. Se ele começa a voltar, eu estrangulo o stop e acabo saindo da operação. Eu enxergo um ponto assim, ó, de beleza, eu comprei aqui, eu ganhei nessa operação aqui 2, 3%. Eu estou disposto a devolver tudo? Beleza, talvez, mas aí eu olho. Se ele cair para cá, ele vai subir depois? Não, se ele cair para cá, dá vontade de vender. Então aí o que eu faria é sair fora. Então beleza, então eu vou estrangular o stop aqui em cima, que se ele for cair, é venda. Então basicamente é assim que eu opero. Não existe uma regra. Tá? Chegou lá, vende, ou chegou lá, segura, deixa o stop aqui atrás, vai carregando. Não tem uma regra, tudo depende do contexto. O mercado muda a cada candle. Mas geralmente, quando estou operando mais, por exemplo, day trade, mais fácil de explicar. Estou operando mini índice lá com uma mão que eu opero, geralmente vai de 5 a 10 contratos. Estou operando lá 10 contratos índice, tá? E aí ele chega numa região de resistência ou de suporte, algo do tipo, eu estou ganhando R$ 500 na operação, né? E ele pode voltar e ficar no 0 a 0. Eu vou deixar o meu stop lá embaixo? Não, eu vou botar 500 pila no bolso, ou vou encerrar lá 7 contratos, 6 contratos, 8 contratos, deixa 1, 2 contratinhos lá e ainda puxa o stop lá para cima. Para que se voltar, beleza, não perco mais dinheiro na operação. Ainda ganho, devolvo um pouquinho do lucro, mas ainda ganho bastante dinheiro. Então essa é a ideia, né? Tudo depende de como que o mercado tá performando naquele momento ali. Mas essas linhas geralmente são linhas aonde eu tenho tendência a realizar minhas operações. Até mesmo porque eu geralmente gosto de entrar, seja comprado ou vendido, em pontos de suporte ou resistência. Onde é que eu estou a fim de vender milho agora? Lá nos 99. Estou a fim de vender milho lá. Se o milho romper para baixo, onde é que o milho vai? Para os 90, 94, 95, aquela região lá. Onde é que eu vou estar com stop? Nos 99. Onde é que eu vou sair fora? Lá embaixo. Então, se eu estou comprado aqui, poxa, sair aqui é um baita trade. E se eu estou vendido aqui, sair aqui, né, no lucro, é um baita de um trade também. Não precisa ficar segurando a operação e tudo mais. Então, quando chega nessas linhas, geralmente a minha tendência é realizar, né? Ou, no caso muito, muito raro, se enxerga uma lateralidade, realiza e vira a mão, né? Caso aqui bate aqui e vira comprado. Esse tipo de coisa. Beleza? Então acho que tentei responder, né? Então, a Lene comentou, no caso dos ETFs você não ganha os dividendos. ETF não tem dividendo. Como você opera o Bitcoin? Perguntou também. O Bitcoin opera exatamente da mesma maneira que eu opero tudo.
Então não muda nada. Análise gráfica, né, o que eu uso aqui, que é esse monte de traço, esse monte de linha, de price action e coisa, é a mesma coisa. Para o milho, para o boi, para a soja, para Bitcoin, para petróleo, para qualquer coisa. O que muda? As commodities em si, têm um pouco mais da questão do fundamento baseado nas commodities agrícolas, é baseado na parte de sazonalidade. O milho tem que ser plantado, tem que ser colhido, demora tempo, não é uma coisa que acontece de um dia para a noite. Um café é uma safra 2 anos, um boi também demora, a soja tem a sazonalidade, todo ano planta, colhe, planta, colhe, planta, colhe. Então tem períodos que vai ter mais soja, menos soja, mais soja, menos soja. E assim vai. As commodities de energia, petróleo, gás natural, o que manda não é a sazonalidade, e sim a demanda. Por que se consome mais petróleo no período lá de inverno? Porque todo o hemisfério norte do mundo usa petróleo e derivados de petróleo para geração de aquecimento, calor, calefação, né? Então lá em cima nos Estados Unidos, Canadá, tudo que lá eles usam muito. E geralmente no período de verão, lá eles usam menos. E aí tende a cair um pouco o petróleo, né? E os derivados de petróleo. Com exceções de períodos onde também o calor é extremo, que nem estava agora há poucos dias no Canadá. E aí eles usam tanta energia elétrica, tanto ar-condicionado, que as termoelétricas lá e as usinas de geração de energia derivada de petróleo têm que gerar energia como louca, né? Então, essas demandas, essas commodities de energia, tem um pouco da sazonalidade, entre aspas, da lei de oferta e demanda. E aí a gente procura esses pontos no gráfico. Agora é um período que o petróleo tende a cair pela sazonalidade. Beleza, então se aparecer um ponto bacana de venda, eu tenho o fundamento ajudando também. Mas se não aparecer, eu não vou vender. Mesma coisa o milho. Agora por um motivo ou outro é um ponto bacana de compra. Beleza, se aparecer um ponto no gráfico para comprar, eu vou comprar, se não é venda. Mas graficamente em si é a mesma coisa. Por mim, eu opero assim, ó, só sem escala de preço, sem ticker no fundo, sem a marca d'água, sem ticker eu não sei nem que gráfico é. Eu não sei nem do que é isso aqui. Isso aqui pode ser boi, pode ser milho, pode ser ação da Vale, pode ser qualquer coisa. Não me importa. Eu opero do mesmo jeito. O gráfico em si eu opero do mesmo jeito. E funciona. Pelo menos para mim funciona. Bitcoin também. A diferença do Bitcoin e das criptos, o que é? É a volatilidade. É muito maior. Então, os movimentos são maiores. Você tem que cuidar, dosar o tamanho da mão. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, por hoje era isso. Já está tarde, vai demorar para renderizar esse vídeo. Então tá tudo certo, beleza? Valeu, brigadão, um abraço, até mais, tchau.